Dando continuidade às nossas aulas sobre conjuntos, né? Hoje a gente vai definir o que são os intervalos reais, né? Primeiro, para definir o que é um intervalo real, a gente vai ter que saber o que é a reta real, né? A reta real nada mais é que uma representação, né, de números em uma reta. Então, se eu traçar aqui uma reta, eu posso definir ela como a reta dos números reais, né? Eu consigo definir pontos em cima dessa reta, né, para representar os números do meu conjunto real. Por exemplo, o ponto O aqui, que é a origem, né, que é o nosso zero. O ponto A vale 1, ponto B menos 3, o ponto C vale π, né? Eu posso representar qualquer ponto aqui, né, que seja um número real, né? Então, ó, por exemplo, esse ponto A aqui, que tem valor 1, né? O número 1, a gente chama ele de abscissa ou coordenada, né? Enquanto que a letra A, né, na maioria das vezes uma letra maiúscula, né, é o que a gente chama de imagem, né? Se a gente definir um subconjunto, né, contínuo dentro dessa reta real, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, de menos 3 até 0, né, eu posso definir um intervalo aqui, né? E esses intervalos é o que eu chamo de intervalos reais. Por exemplo, algumas representações desses intervalos, né? Esse intervalo da reta real aqui que eu chamei de A. Esse intervalo ele vai de menos 3 até 2, né? Observem que os extremos dele aqui, ó, menos 3 e 2, eles estão preenchidos, né? Estão coloridinhos aqui, a bola tá cheinha, a bolinha tá cheinha, né? Então quer dizer, quando essa bolinha tá cheinha aqui, quer dizer que esse menos 3 e o 2, os extremos aí, eles fazem parte desse subconjunto, né? Então eu posso escrever esse conjunto das seguintes formas, né? Ó, o subconjunto A é o subconjunto de todos os elementos x pertencentes aos números reais, tal que esse x ele está entre menos 3 e 2, né? E pode ser o menos 3 e o 2. O menos 3 e 2 incluem-se, né, nesse subconjunto. Aí eu uso o sinalzinho de igual também. Então, menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Outra representação que eu posso fazer é entre cochetes, né? Quando os cochetes estão fechados, né, eles estão para dentro, né? O outro intervalo que a gente tem é o intervalo aberto. Por exemplo, esse intervalo B aqui. As bolinhas em cima dos extremos aqui, ó, elas não estão preenchidas, né? Então isso quer dizer que o número 3 e o número 7, que são os extremos, eles não fazem parte desse subconjunto B. Então olha como que eu expresso ele. O B é qualquer x pertencente a R, tal que o x está entre 3 e 7, mas o 3 e o 7 não fazem parte. Aí eu não coloco o igualzinho aqui. Então fica 3 menor do que x, que é menor do que 7. Outra representação que a gente tem é com os colchetes abertos, né? Então eu faço um colchete aberto em menos 3 e o colchete aberto em menos 7. A gente pode ter intervalos mistos, né, também, né? Intervalos que estejam fechados em uma extremidade, aberto em outra extremidade, né? Por exemplo, esse intervalo que eu chamei de intervalo C aqui, ó. Ele está fechadinho em menos 5 e aberto em 1. Então quer dizer que o menos 5 ele faz parte do subconjunto C, mas o 1 não faz parte. Então eu posso representar ele de tal forma, x pertencente aos reais, tal que menos 5 menor ou igual a x, menor do que, e x menor do que 1. Também posso fazer a representação com os colchetes, né? Colchete fechado em menos 5, porque minha bolinha está preenchida, está fechadinha, né? E aberto em 1, né? A gente tem intervalos também que tendem para mais infinito ou para menos infinito, né? Sempre que tender para mais infinito e menos infinito, o ponto onde tem o infinito vai ser sempre aberto, né? Por exemplo, esse intervalo D aqui, ó, ele começa em menos 4 e vai até mais infinito, né? Exclui-se, né, o menos 4 porque a bolinha está aberta. Então, ó, esse intervalo D meu é todo x pertencente a R, tal que esse x é maior
e menos 4. Então, menos 4 não faz parte desse subconjunto, né? Outra forma de escrever ele é, ó, colchete aberto, né, em menos 4, porque ele não faz parte, e aberto em menos infinito, né? Intervalo fechado até menos infinito. Por exemplo, esse intervalo E aqui. O 3 está fechadinho aqui, então o 3 faz parte do subconjunto, né? Menos infinito, sempre quando tende para infinito ou menos infinito, é um intervalo aberto, né? Então, ó, esse E é qualquer x pertencente a R, tal que o x ele seja menor ou igual a 3, porque o 3 faz parte do subconjunto. Então, eu posso definir o intervalo aberto em menos infinito e o intervalo fechado em 3. Né? Então, olha só, quando eu tenho a bolinha fechadinha, há a inclusão dos extremos. Quando eu tenho a bolinha aberta, há a exclusão dos extremos. Né? E aqui uma observação, né, que pode ser interessante aí, é que intervalos abertos eles podem ser representados com parênteses. Né? Então, por exemplo, esse intervalo... Vamos pegar esse aqui, ó, intervalo fechado e aberto. Eu posso representar ele aqui, ó, como sendo, ó, menos 5, fechadinho com colchete, e o 1 que é aberto eu posso representar ele com parênteses aqui. Tá joia?